Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929, ou também conhecido como a Grande Depressão, um momento muito importante, né, do estudo da história do século XX, até mesmo porque isso acaba interferindo no mundo todo, né? Eu diria que tem vários momentos que o mundo todo meio que foi abalado por eventos, né, que aconteceram nos países na época, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, essa crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, né, foi outro momento que teve uma crise muito grande no mundo, né? Então, de certa forma, é importante a gente entender isso até mesmo para entender como é que o mundo sofreu com tudo isso, né? Enfim, o que acontece? Antes da crise, os Estados Unidos, né, que foi pós Primeira Guerra Mundial, ele na década de 20 passou por um processo eles se transformaram na maior economia do mundo. Antes da Primeira Guerra mesmo, eles já começaram a mostrar indícios de que iriam ter um grande poder econômico numa escala mundial, onde seria provavelmente a economia que mais cresceria. Enfim, com a Primeira Guerra, principalmente com o mercado, né, que ele ganhou, vendendo tanto mantimentos como armamentos, roupas, e participando mesmo da guerra, fez com que a economia dos Estados Unidos se fortalecesse bastante. Até mesmo porque depois da guerra os Estados Unidos passou a dominar o mercado mundial, como também ele acabou investindo muito dinheiro na Europa na sua reconstrução, né? Isso gerou muito valor, muito retorno muito grande em valor para os Estados Unidos. Enfim, então foi uma época que foi colocado com uma grande euforia econômica, né? Um crescimento muito acelerado, né? Então foi um momento assim de um crescimento mesmo assustador que o país viveu, né? Tanto que foi conhecido como os loucos anos 20, né? Foi um ano assim de uma efervescência cultural, do consumismo de forma exacerbada, que foi inclusive marcado pelo American Way of Life, o modo de vida americano, onde era esse modo de vida que o consumismo fazia parte, que a bonança fazia parte, que a festa fazia parte, a farra, tudo isso fazia parte da vida, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia, nessa época os Estados Unidos passaram a ter 42% da produção mundial. Quase a metade da produção mundial era americana, né? Eles geraram muitos valores nos empréstimos aos europeus, né, que foi outro ponto importante, como eu comentei. Passaram a também ser os maiores compradores de matéria-prima do mundo, né? Então quem mais comprava matéria-prima no mundo todo eram os norte-americanos. E aí outro ponto que gerou também essa efervescência econômica, mas que de certa forma foi um dos pontos que no futuro ia gerar essa crise, foi que eles passaram a liberar crédito de toda forma. Liberava crédito sem nenhuma intervenção estatal. Então era uma liberação de crédito extremamente exacerbada, né? E não existia um controle do Estado sobre essa liberação, né? Enfim, os Estados Unidos passou a ter 4% de desemprego só, então foi um momento de um crescimento muito grande, né, do poder aquisitivo, das pessoas, o nível de pobreza reduzir, enfim. A indústria automobilística chegou a crescer 33% nessa década, então foi um crescimento muito grande também. E um ponto também foi os investimentos no mercado de ações. As pessoas começaram a comprar ações, né, na Bolsa de Valores, com uma forma de ganhos, né, de obter ganhos cada vez maiores. Então as pessoas passaram a comprar bastante ações, passou a ser um mercado muito vivo dentro dos Estados Unidos. E a ideia principal era o quê? Vamos comprar ações, ganhar dinheiro nas suas vendas, né, na sua posterior venda. Então isso acabou sendo algo bem comum nessa década. As pessoas compravam essas ações com a ideia de vender essas ações posteriormente. E aí qual foi o problema? Que essa característica de vender as ações, como também a crise da superprodução que os Estados Unidos viveu, acabou gerando esse crash, né, da Bolsa de Valores. O Hobsbawm fala, né, que um dos problemas maiores foi que os salários não acompanharam a produção. Então, beleza, você tem a liberação de crédito, as pessoas começam a comprar carros, geladeiras, equipamentos eletrodomésticos como um todo, bens duráveis, né, imóveis, casas. Só que
essa produção, esse desenvolvimento econômico não teve um acompanhamento dos salários, né? Então, isso é uma visão do Eric Hobsbawm bem interessante, né? Que como não acompanhou, como os salários não acompanharam esse crescimento, chegou um momento que a produção passou a ser muito maior do que o poder de compra das pessoas, gerando essa crise de superprodução. Há também uma relação interessante com Léo Huberman, na História da Riqueza do Homem, né? Tá até falando aqui, né, que o Eric Hobsbawm, né, que esse livro aqui, que ele fala um pouco dessa ideia da crise ter vindo por conta dessa falta de equiparação entre os salários e a produção. Mas o Huberman, ele fala um negócio legal, que ele diz que essas crises todas, principalmente essa de 29, ela surge um boato, ela surge de informações. E muitas vezes quem coloca essas informações é quem vai ganhar com isso, né? Tem um ponto interessante, muitas pessoas ganham com a crise, né? Tanto que na crise de 29 muitas pessoas passaram a ser milionários mesmo, porque se aproveitaram do momento para comprar as ações das empresas lá embaixo, destruídas, com o futuro desenvolvimento dessa empresa. Isso aconteceu tanto nessa época como em 2008, né? Foi um momento que muitas pessoas ganharam muito dinheiro com essa crise, né? Com essas duas crises. Enfim, então não fala que é um boato, que eu acho que de fato é real, né? Tudo acontece porque se lançam ideias, se lançam um boato mesmo, né? Se coloca se planta uma ideia naquele momento para que isso seja gerado. Uma mentalidade que é colocada naquele momento para intencionalmente forçar essas crises, né? Como o que o Eric Hobsbawm colocou também muito interessante, que é essa ideia de que, de fato, não havia nenhum controle sobre os créditos, nenhum controle sobre a produção, então é aquela ideia mesmo da mão invisível organizando os mercados e a gente sabe que isso nas crises, nas guerras, na própria crise de 2020, né, essa crise da pandemia do Covid-19, né, você nota que se não tem intervenção do Estado, nem que seja mínima, as coisas podem ir totalmente por água abaixo, né? E de certa forma esse estado mínimo que existia nesse momento meio que gerou também essa crise, né? Enfim, qual foi o ponto principal aqui? 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, as pessoas colocaram muitas ações à venda, né? Inclusive é o que o Léo Huberman vai dizer, né, que foi um boato, meio que foi implantado na época, e as pessoas tudo colocaram as ações para vender. Enfim, 12 milhões de ações colocadas para vender em um dia. Na segunda-feira, né, alguns dias depois, passou para 33 milhões. Então o que é que isso fez? Fez com que as ações despencaram, os preços caíssem absurdamente. Houve uma grande desvalorização dessas ações, né? Aí onde muitas pessoas ganharam, né? Porque esperaram isso acontecer para poder comprar essas ações extremamente desvalorizadas e fazer um investimento a longo prazo, né? Quando o mercado quando o mercado for se recuperar, ele vai ganhar muito com essa queda, né? Enfim, só para vocês terem ideia, aí com essa queda do mercado, né? Que esse crash gerou muitos problemas nos Estados Unidos, como por exemplo, o PIB norte-americano caiu 50%, só para vocês terem ideia. O desemprego chegou a 27%, né, como eu tinha comentado, antes da crise era 4%, agora foi para 27% da população desempregada. Né? Óbvio que desemprego vai gerar o quê? Fome, miséria, violência, criminalidade, tudo isso passou a ser implantado nesse momento. Né? E as importações caíram em 70%, então imagina só, o mundo todo vai ter uma queda de 70% de venda por conta desse grande consumidor tendo esse crash na Bolsa de Valores, né? As exportações caíram 50%, outro grande problema. Então se já estava com superprodução, as exportações vão cair 50%, né? 90% dos empréstimos internacionais foram reduzidos, né? Que era com o que os estados estavam ganhando muito dinheiro. A produção industrial caiu 1/3, né? Então 1/3 da produção industrial freou, né? A produção de automóveis caiu 50%, então foi um grande freio também na indústria automobilística. O salário médio da indústria caiu 50%, quer dizer o quê? Que o salário dos operários industriais teve uma redução de 50%, então o poder aquisitivo ficou menor ainda.
enfim, e falência de milhares de empresas e bancos. Com a falência dessas empresas e bancos, desemprego, como a gente já comentou, desemprego, fome, miséria. Então você pode ver que muitas cenas que são retratadas dessa época são filas enormes para as pessoas poderem comer um sopão para não morrer de fome, né, por conta dessa miséria que acabou crescendo cada vez mais nesse momento. E no Brasil, né, que é importante a gente fazer um paralelo com a gente também, nós acompanhamos essa crise através da superprodução de café que nós tivemos. E isso gerou uma crise econômica no nosso território também. Por quê? 70% do comércio mundial do café era nosso. Então a gente vendia muito café nessa época, ganhava muito dinheiro com isso. E 80% desse café que era vendido para o mundo ia para os Estados Unidos. Então imagina perdermos um mercado de 80% de vendas nessa crise. Então foi um grande baque para o Brasil também, né? Tanto que foi um momento que, se a gente for estudar a história do Brasil, foi um momento meio que de transição também. Muitos cafeicultores foram entrando em falência, muitos foram investindo em indústrias, no meio urbano, nas cidades. O Brasil começa a mudar, vai começar a surgir um êxodo rural, as pessoas indo para as cidades atrás de emprego, porque a produção do café vai cair, enfim. Isso só vai ser corrigido com Getúlio Vargas, né? Que Getúlio Vargas vai criar aquele Conselho Nacional do Café, né, o CNC, em 1931. E nesse período, uma das estratégias dele era destruir o café, queimar o café para poder regular o preço, né, para o preço do café não cair lá embaixo e a gente perder tudo. Tudo que a gente poderia ganhar. Então, só para vocês terem ideia, 78,2 milhões de sacas de café foram queimadas nos próximos anos, pós-crise de 29. Qual foi a solução? Como é que se resolveu esse problema no mercado no mundo? Foi um novo acordo, né, chamado de New Deal. Aquela não intervenção do Estado na economia agora deixou de existir, o Estado passou a intervir na economia, o Estado americano. Então esse New Deal, Roosevelt, né, que era o presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, em 1933 ele vai implantar esse New Deal, né, que é o quê? Ele vai tomar várias estratégias para tentar corrigir essas problemáticas norte-americanas. Lembra que já fazem praticamente 4 anos que os Estados Unidos sofrem por conta dessa crise. Então, uma das coisas, ele vai promover obras públicas, né? Então, ele vai investir muito nessas obras públicas, principalmente para gerar emprego e desenvolver o território de alguma forma, né? Cria a ideia de um salário mínimo e de um seguro-desemprego, né, como forma de evitar essa miséria, essa fome, né? E o mais importante, né, que foi o que mais contornou, foi a intervenção na economia, principalmente na questão dos preços e da produção. Então o Estado passou a interferir nisso. Ele interveio tanto na questão dos preços, para não haver uma queda drástica, nada disso, como na produção, para não haver uma superprodução e não gerar novamente toda essa problemática. Enfim, outro ponto importante para a gente finalizar em relação a essa crise foi que o nascimento do nazifascismo também tem muita relação com isso. Por quê? Porque essa crise gerou muitos desempregos também na Alemanha, como na Itália, como o mundo todo passou por uma crise, porque foi um efeito cadeia, né? Você tem a queda a falência de empresas americanas, desemprego, superprodução, não tem para quem vender, aí quebra empresa em outro país, aí já aumenta o desemprego, enfim, como no Brasil, né? Crise na produção do café, aumenta esse desemprego, etc. Enfim, então o nazifascismo, ele vai surgir também em meio a essa crise econômica. Não só ela, claro, mas ela foi um dos fatores também que apoiou, né, que permitiu, né, que de certa forma deu forças para que esses movimentos surgissem, crescessem e que tivessem tomado a dimensão que eles tomaram nesse momento. Beleza? Então, galera, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.